Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Domingo, 23 de abril de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram realmente que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui Jesus ressuscitado, aparece para eles, caminha por um bom tempo com eles, eles narram o que aconteceu, e depois Jesus diz para eles tudo o que a Escritura falava a respeito de Jesus,
E, por fim, Jesus acaba por ficar com eles e, ao partir do pão, eles reconhecem que Jesus, ou seja, naquele momento os olhos deles se abriram. E aí, em seguida, Jesus desaparece e eles dizem entre si: não percebeste que os nossos corações ficaram ardendo enquanto ele nos falava pelo caminho sobre as Escrituras? Portanto, é preciso que nós também tenhamos fé, porque Jesus, ele caminha diante de nós e conosco ao nosso lado, e está em nosso meio, está em nossa vida, nos dando todas as oportunidades para que nós procure a palavra de Deus e possamos ganhar a salvação. Ele está presente em nossa vida, é preciso que nós acreditemos em suas palavras no Evangelho, se acreditar na Escritura, porque se nós não acreditar na Escritura, que são as palavras verdadeiras deixadas pelo nosso Mestre Jesus, nós também nos tornaremos cegos, porque Jesus está em nosso meio, é Ele quem nos dá a vida, quem nos livra de todos os males, é Ele com sua misericórdia infinita e seu amor sem fim, que nos dá a vida. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desce e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha